Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do plano espiritual, nós agradecemos imensamente a oportunidade do encontro do dia de hoje na nossa reunião pública. Pedimos a espiritualidade que possa continuar iluminando nossos corações, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e que possamos abrir os nossos corações para o aprendizado que aqui é compartilhado e para tudo de bom
que acontecem em nossas vidas e tudo que não é tão bom, mas que serve também para nossa evolução, nossa jornada. Pedimos por todos aqueles nossos companheiros que precisam do apoio espiritual, assim como nós, e que possamos levar essas boas vibrações a todos os lugares que se façam necessárias. Agradecemos à casa de André Luiz, que nos acolhe com tanto carinho por tantos anos, e pedimos à espiritualidade que nos guie nestes momentos. Muito obrigado, meu Senhor, Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos anjos protetores. Que assim seja. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Um prazer estar aqui com vocês de novo, depois de um período ausente. Eu agradeço a compreensão de todos quando a gente não pode fazer isso tudo, mas é porque realmente acontece algum imprevisto de última hora. Mas eu fico muito feliz da gente poder retomar aqui nossa reunião pública da Associação Espírita André Luiz, virtual, né? Lembrando que nós estamos com as reuniões funcionando normalmente na segunda e no domingo, das 19 às 20 horas. Quem quiser participar também da nossa campanha do agasalho ou cobertor, por favor, nesses dias de estudo, vocês levarem para lá, que a gente distribui para as famílias assistidas, né? O mesmo serve para alimento, a campanha do quilo. Nós estamos fazendo a campanha do quilo constantemente, mas sempre é bom quem quiser contribuir com alguma cesta ou, enfim, alimento para a gente montar cestas, para a gente ajuda demais, tá bom? E é isso, gente. Hoje eu não estou fazendo ao vivo, eu estou fazendo online, vocês me desculpem, mas é isso. O importante é a gente estar junto de alguma forma, né? Agradeço a todos. E hoje nós vamos ter dois estudos, o Palavra de Vida Eterna com a nossa amiga Alessandra, que é a quem agradeço de coração, e na sequência o nosso amigo Guto, fazendo o Livro dos Espíritos, tá bom? Agradeço, um beijo para todos e até o final. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na casa de André Luiz para mais um estudo e hoje, novamente, com o livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 57, nós vamos tratar neste livro aqui sobre Jesus e a paz. Eu começo pela epígrafe porque o Emmanuel, ele habilmente coloca essas epígrafes para nos chamar a atenção. A redação do Emmanuel, ela é muito precisa. Tudo tem um lugar certo, não há de se jogar nada fora. Então, vamos lá. Deixemo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo o dá. Então, em João 14, 27, aqui a gente já tem, né, uma noção de que a paz que Jesus nos promete não tem correlação com essa paz que o mundo nos propõe, né? Que é uma paz de ficar refestelado, de aposentar, de ficar sem serviço. Não, pelo contrário, a paz de Jesus, ela é uma paz operante. É uma paz que você sente a partir do momento que você cumpre os seus deveres conscienciais, cumpre o dever com o próximo, cumpre o dever em sociedade, trabalhando, operando, não ficando na inércia. A paz de Jesus é uma paz operante, digamos assim. Vamos ver o que Emmanuel nos coloca. A paz do mundo costuma ser preguiçosa, rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhes, desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Então, gente, começamos o nosso estudo aqui e, primeiramente, eu quero também pedir que a espiritualidade da casa, benevolente, amiga, que sempre nos acompanha, esteja conosco, que os mentores da casa também
estejam iluminando os nossos estudos, para que daqui, além da paz, a gente possa sair com alento para a alma, com uma boa lição para a nossa cabeça, para conduzirmos mais uma semana. Então, nesse sentido, eu peço a espiritualidade amiga e benevolente da casa de André Luiz e que o próprio Jesus esteja conosco hoje, nos dando essa paz. Bom, gente, que paz é essa que Jesus propõe? Como já dissemos, Jesus está a nos convidar a olharmos para dentro, a refletirmos sobre os nossos atos. A gente só consegue a paz a partir do momento que a gente olha para dentro e faz uma observação nos nossos atos. A paz de Jesus é uma paz ativa. Ela é um convite a pensar, no vigiai e orai. Orai já disse que o sentido da palavra oração, ele tem na sua raiz, na sua terminologia, algo relacionado também com a questão do trabalho. Então, Jesus está sempre nos propondo este trabalho interno. Um trabalho que consiste em controle das paixões, controle dos nossos ímpetos, das nossas tendências que nem sempre são as melhores. É uma contenção da ira, da inveja, do orgulho, do egoísmo, um exercício diário. E a partir do momento que a gente vai vendo o nosso campo interno e tentando tirar essas ervas daninhas, essas ervas daninhas morais, nós alcançamos gradativamente, e isso não acontece de um dia para o outro, demora tempo, demora esforço, a gente vai alcançando algumas nuances de paz. Então Jesus propõe, Emmanuel propõe, que a gente siga a paz de Jesus assim: amando e servindo os necessitados, os doentes. Jesus recebia a cada passo o golpe das astúcias de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzindo à crucificação. Mas voltou da morte aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. É aquilo que eu falei no início. Ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. Então, gente, olha que interessante. É aquela questão, se alguém quer a sua túnica, dê também a capa. O Jesus, ele, no seu evangelho, nos seus sermões, ele falava: se alguém te faz caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Ou seja, é a questão do movimento, de você às vezes deixar para lá. Deixar para lá no sentido, eu sempre falo isso, é de você não entrar nessas energias que te desgastam. Então, se tem uma briga, uma confusão, um debate, nem sempre é salutar você tentar ficar colocando ali seu ponto de vista. Não vai te levar a nada, vai te desgastar. Então, nesse sentido, muitas vezes, o movimento de silenciar, de dar a face, dar uma outra resposta que não seja violência com violência, de tentar sempre movimentos
que primam pela gratidão, pela paz, pela calma, pela não violência. Então é este o convite que eu entendo aqui, que Jesus propõe. Não é anular a sua identidade, não é deixar de firmar o seu ponto de vista, mas há momentos em que todos falam e quase ninguém quer ouvir. Então ali é um momento para se recuar. Talvez em uma outra situação você tenha a possibilidade de colocar as suas convicções, as suas proposições. Então, nesse sentido, a paz de Jesus é a paz do dever cumprido. Porque quando temos na nossa consciência a paz de que estamos fazendo o melhor, e veja bem, Jesus, ele nos convida ao trabalho, a operarmos, mas ele é extremamente acolhedor. O que ele quer de nós? Ele não quer grandes feitos, ele só quer que sejamos uma versão melhorada do que fomos em outros tempos, que a gente se esforce na intenção de fazer o bem, de ajudar, de auxiliar, de não ser um óbice, de fazer-se instrumento de paz e luz. E nesse sentido, eu acho que o convite aqui desse estudo é que sejamos mais vigilantes com as nossas paixões, porque para a gente cumprir os nossos deveres, para a gente tentar ser uma versão melhor do que fomos ontem, né, em vidas passadas, é necessário que sejamos assertivos, que tenhamos foco, e para isso é necessário que a gente conduza as nossas ações de uma maneira mais racionalizada, menos passional, para que a gente encontre a paz. A paz no mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Eu convido depois vocês a olharem também no Livro dos Espíritos a questão 933, que fala assim: se o homem frequentemente é artífice dos seus sofrimentos materiais, não corre o mesmo com os sofrimentos morais? Aí a resposta é: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu desrespeito, levantam-se diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Então, gente, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 933, também nos esclarece que para que tenhamos paz, é preciso diuturnamente tirarmos essas ervas daninhas que se originam das paixões, que tenhamos controle, tenhamos fé, esperança e, acima de tudo, Jesus em nós, que é uma paz muito diferente daquela que os homens propõem. Que sigamos então em paz, em mais um estudo, uma boa semana, que os mentores estejam conosco nesta casa espírita, que assim seja. Obrigada, gente. Olá pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui mais uma vez para podermos conversarmos sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o Livro dos Espíritos, né? Questões extremamente importantes para a nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo
9 do Livro dos Espíritos. E o que ele traz para a gente aqui? Ó? A lei de igualdade, né? E o item que nós vamos trabalhar, ele vai tratar da desigualdade das aptidões, né? A desigualdade das aptidões que vai trazer para a gente aqui um pouco mais de entendimento, de esclarecimento sobre questões bem específicas de cada um de nós, né? Cada um de nós traz aí traços diferentes de personalidade, aptidões, algumas pessoas chamam até de dons, né? Falam que as pessoas receberam dons específicos. Nós vamos tirar hoje aqui as nossas dúvidas sobre esse assunto. São as questões 804 e 805 do Livro dos Espíritos, que vão ajudar, né, a nós entendermos essa questão dessas diferentes aptidões que os espíritos apresentam nesse processo de reencarnação no planeta Terra e da onde que vem essas diferenças, né? Por que será que foi Deus quem criou os espíritos com essas diferenças? É Deus que coloca, né, as aptidões X ou Y e manda esse espírito para reencarnar na Terra com essas diferentes aptidões? Será que é isso? Vamos tentar entender aqui agora, então, fazendo a leitura da pergunta, né, e da resposta, e a gente ir analisando essa resposta aqui, tá bom? Então, vamos lá. A questão 804, ela diz assim, a questão é a seguinte: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Então, Kardec pergunta, por que será que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Porque a gente percebe, né, nitidamente, num planeta onde nós temos aí inúmeros carismas diferentes, né, inúmeras atitudes diferentes entre as pessoas, a gente sabe que existe, né, muita diferença entre cada um de nós. E aí, vamos tentar entender, então, por que há essas diferenças, beleza? Os espíritos respondem da seguinte maneira: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. Então, olha que interessante. Cada espírito, né, que foi criado, que é criado, ele vai ter um diferente tempo de criação. Aí uma questão até interessante a gente compreender, né? Enquanto Deus é um ser eterno, o que é isso? Eterno não tem nem início e nem fim, né? Eterno quer dizer isso. Eternidade, ela não tem nem começo nem fim. Já infinito é o que nós somos, porque nós fomos criados em algum momento. Então, nós tivemos início e não teremos fim. Então, o infinito é algo que foi criado em determinado tempo, né, e não vai ter fim. Então, olha só que interessante. Ele fala o seguinte: cada espírito foi criado em um tempo específico. Tem espíritos que são mais antigos e que já viveram mais experiência que outros. Então, com certeza, eles terão, né, maiores capacidades, tiveram possibilidade de desenvolver as virtudes de uma maneira diferente de espíritos que foram criados há menos tempo, ok? Então, quando eles são criados em tempos diferentes, aptidões diferentes também terão, porque nesse processo é a mesma coisa a gente pensar em uma criança que tem 2 anos de idade e uma criança que tem 10 anos de idade. As capacidades, né, motoras são totalmente diferentes, porque a criança que tem 10 anos, ela já passou pela experiência da primeira infância e ela já desenvolveu algumas capacidades que a criança de 2 anos ainda não desenvolveu, ok? Da mesma maneira, acontece conosco enquanto espíritos, né? Vamos no processo de desenvolvimento e a partir do momento que nós vamos experienciando reencarnações, nós vamos crescendo, né? Desenvolvendo nossas virtudes, aumentando as capacidades que nós temos e desenvolvendo essas aptidões de formas diferentes, ok? Então é mais ou menos isso que os espíritos vieram trazer para a gente como resposta, né? E continua assim. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Olha que interessante, né? Está diferente também. Qual que é a diferença? Está exatamente, olha só, no grau de experiência e da vontade. Por quê? O livre-arbítrio, pessoal, nos permite, inclusive, ficarmos estacionados no processo de evolução, né? Porque se a gente não quiser evoluir, se a gente quiser ficar parado, né,
E muitas vezes foi isso que nós fizemos em muitas reencarnações, né? Ficamos aprisionados aos vícios, à maldade, às dificuldades desse planeta e acabamos por perder a oportunidade de evolução de uma maneira que seria muito possível para nós se nós tivéssemos utilizado a nossa vontade da maneira adequada. Então é algo importante a gente entender sobre isso. E aí ele vai dizer assim, olha, quando ele fala, né, da possibilidade de uso do livre-arbítrio, ele fala assim, olha, daí uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas, né? Porque utilizando o livre-arbítrio, da vontade, o espírito vai evoluindo com maior velocidade, vai adquirindo outras aptidões, desenvolvendo as virtudes com potencial maior. E aí os espíritos ainda continuam dizendo assim, olha, a variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Então, olha só que interessante, né? De acordo com essa variedade, né? Essa necessidade de desenvolver essa variedade de aptidões, né? A fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência, né? Possa fazer o que Deus espera de nós, e no limite, logicamente, do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que é interessante também entender que está dentro de cada um de nós desenvolvermos essas capacidades e essas potências, né, da intelectualidade, por exemplo. Há pessoas que se dedicam ao estudo, ao aprimoramento do conhecimento, da mesma maneira que no campo físico. Um sujeito que vai para a academia treinar, que vai treinar o fisiculturismo, ele desenvolve a estrutura física dele, não é? Ele fica fortão, não é? Da mesma maneira acontece na questão intelectual. E da mesma maneira também nas questões morais, né? Quando a gente busca o conhecimento do entendimento das questões espirituais, das questões morais e de agir de forma adequada, nós vamos assim construindo, né? Solidificando esse comportamento moral de forma adequada e podemos caminhar, né, nesse sentido aí de evolução de forma mais assertiva, beleza? Então tá, vamos lá, hein? Os espíritos ainda continuam dizendo assim para nós, ó. É assim que cada um tem um papel útil. Não tem nada perdido na criação. Não tem nada perdido, não tem nenhuma capacidade que está perdida aqui no plano terrestre. Pelo contrário, cada um de nós tem uma utilidade no que faz, da forma que faz, né? E isso vai auxiliando no processo de evolução dos outros indivíduos que estão em relação conosco. Porque, afinal de contas, quando nós estamos inseridos aqui no planeta Terra, nesse processo de reencarnação, algo que é muito interessante é o processo da cultura, né? Porque a cultura ela nos auxilia a desenvolver N capacidades e específicas capacidades, inclusive, né? De acordo com o país que a gente reencarna, né? O ambiente que a gente reencarna, a estrutura social que a gente reencarna, a gente vai ter essa possibilidade, né, de estar tendo experiências diferentes e de desenvolvermos capacidades diferentes. Né? Então, da mesma maneira que um sujeito que reencarna em um ambiente economicamente privado, ele vai desenvolver algumas capacidades, da mesma maneira o sujeito que reencarna em um ambiente com abundância, às vezes, de recursos econômicos, ele vai poder desenvolver outras capacidades. E interessante ressaltar que muitas vezes o sujeito que reencarna em ambientes com abundância econômica tem mais dificuldade de desenvolver algumas capacidades do que a gente que às vezes reencarnou em um ambiente com menor condições econômicas, tá? Muitas vezes, né, nos mostram, inclusive, os romances espíritas, a grande dificuldade que é estar, às vezes, em um ambiente com muito recurso financeiro e fazer a utilização disso de uma forma inadequada, né? De forma egoísta, de forma soberba, né? Ao invés de utilizar o recurso financeiro, por exemplo, para poder promover a vida das outras pessoas, ao invés de pegar esse recurso e movimentar esse recurso de tal forma que possa auxiliar no crescimento da humanidade, ok? Então, da mesma maneira, são as nossas aptidões, né? São verdadeiras virtudes, são verdadeiras
riquezas que nós recebemos e que nós podemos utilizar de forma a potencializar a vida das outras pessoas, né? Que a gente possa ajudar na evolução de outras pessoas, na evolução da humanidade de uma forma geral. Só que, muitas vezes, né, alguns de nós, ao invés de pegar esse talento, né, essa palavra que eu estava procurando, né, a parábola dos talentos, ao invés de a gente pegar esse talento e multiplicá-lo, né, de tal forma que a gente possa fazer com que ele possa auxiliar outras pessoas, muitas vezes nós pegamos e fazemos igual a parábola dos talentos, né, que um dos sujeitos vai e enterra aquele talento com medo de perder aquele talento. E olha só o que acontece no final das contas, né? Ele é o discípulo que recebe o talento e não utiliza esse talento, que não multiplica esse talento, ele é chamado a sua atenção no sentido de que ele poderia ter deixado pelo menos com alguém que pudesse fazer aquele talento, né, render alguma coisa. Então, da mesma maneira, quando nós pensamos nas nossas aptidões, nas nossas capacidades, né, nas potências que nós trazemos na nossa alma e que, às vezes, deixamos de utilizar de forma adequada, de forma benéfica, não só para nosso próprio processo de evolução, mas para o processo de evolução de outras pessoas que estão convivendo conosco, de nossos familiares, de nossos amigos, das pessoas que nós encontramos no caminho, né, nesse caminho evolutivo que nós percorremos. Então, há sempre uma possibilidade da gente fazer melhor, mais e melhor. Então, não percamos essas oportunidades, não é mesmo? Porque, afinal de contas, Deus espera de nós o melhor. Ele é fiel conosco e nós também devemos ser fiéis para com Ele. Então, vamos lá, ainda tem mais um pedacinho da resposta aqui da 804. Os Espíritos continuam dizendo assim, olha. É assim que cada um tem uma parte útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que, na maioria, foram criados antes do vosso, venham aqui a habitar para vos dar o exemplo. Olha que coisa interessante, né? Então, o que os Espíritos falam para nós aqui? Esclarecem, né, para nós através dessa resposta aqui. Falam que, inclusive, né, nos mundos superiores, onde outros espíritos já estão se desenvolvendo, já desenvolveram aptidões diferentes das nossas, eles são trazidos para o plano terrestre, para o planeta Terra, para poder reencarnar, para que eles possam nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento das nossas aptidões, das nossas capacidades, das nossas virtudes. Que interessante isso, né? Porque isso, inclusive, é algo que a gente pode compreender o avanço da própria raça humana, né? No que é apresentado por Charles Darwin, no processo de evolução das espécies, quando as espécies dão alguns saltos de evolução. E aí a gente consegue compreender, né, que são momentos em que espíritos de outros planetas, que são espíritos de maior capacidade intelectiva, né, são trazidos ao planeta Terra, e quando encarnam no planeta Terra, eles ajudam no desenvolvimento biológico das espécies, né? Então, quando a gente veio avançando, né, no homem neandertal, né, nos homo, eu esqueci o nome aqui agora, né? Tem outros nomes aqui sem ser o Homo sapiens, né? Antes do Homo sapiens. Então, naquele momento, encarnações de espíritos que estavam em planetas com graus diferentes aconteceram para que pudesse avançar, né, do ponto de vista, inclusive, biológico, né, da estrutura, para que nós pudéssemos chegar hoje com a capacidade que nós apresentamos, ok? Da mesma maneira, irá ocorrer ainda com essa própria espécie que nós estamos vivenciando hoje, né, essa estrutura biológica que nós estamos vivenciando a experiência hoje, ela ainda vai avançar em vários aspectos, né? E isso tudo vai ser extremamente importante para que nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, possamos desenvolver novas capacidades, né? Possamos seguir em frente aí nesse processo de melhoria, nesse processo de aquisição e desenvolvimento das virtudes
e aquisição das novas aptidões, como a gente está lendo aqui neste capítulo. Agora vamos então para a questão 805, né, que ainda está aqui dentro do item das desigualdades das aptidões. Vamos ver aqui qual que é a questão 805 para que a gente possa compreender também a sua resposta. Kardec pergunta assim, olha: passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Então, olha só, porque na questão anterior, né, ele fala para a gente aqui, olha, que depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para nos dar o exemplo, não é isso? Então, Kardec pergunta, se quando esses espíritos passam de um mundo superior para um mundo inferior, né, vem de um outro planeta para vir habitar aqui o plano terrestre, ele conserva a integridade das faculdades adquiridas? Será que ele conserva, né, o que ele adquiriu de conhecimento, de virtude? Será que ele guarda aquilo ali? Ou aquilo se perde quando ele vem encarnar em outro planeta? Né? Será que ele deixa para lá? Aquilo está ligado àquele planeta ou está ligado ao íntimo do espírito? E aí, o que vocês acham? Não é? Porque se nós desenvolvemos capacidades realmente que estejam vinculadas ao nosso ser, né? Será que isso fica conosco nas outras reencarnações? Será que isso a gente leva para os outros planetas? Olha só a resposta dos espíritos para nós. Eles dizem assim, olha: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro, olha só, hein? Ou uma posição mais precária que a que tenha. Tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar o progresso. Então, olha só, os espíritos chamam a atenção, inclusive, de Kardec, porque eles já tinham dito anteriormente que o espírito ele não retroage no processo de evolução, pessoal. Então, as capacidades, as aptidões, as virtudes que nós adquirimos nesse processo de evolução, né, nesse processo do uso do livre-arbítrio para que a gente possa caminhar no sentido do melhor, nós não perdemos essas capacidades, ok? Elas são adquiridas e são mantidas conosco enquanto seres espirituais que somos, como nós dissemos anteriormente, como seres infinitos que somos, né? E aí isso vai sendo levado conosco nos processos de reencarnação. Ele explica isso, né, dizendo que o ser não retroage, não volta atrás nesse processo de evolução. Da mesma maneira, quando a gente começa, né, numa escola, por exemplo, a gente passa o primeiro grau, né, agora é ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Então, quando você já está indo lá para o ensino médio, para a faculdade, você não volta lá no primeiro período, lá no maternal, não é a forma adequada. Então, é o que acontece conosco enquanto espíritos também, em relação às nossas aptidões, às nossas capacidades, ok? E aí, um outro detalhe bem importante que tem na resposta aqui é o seguinte, que apesar disso, né, o espírito ele pode escolher, né, um envoltório mais grosseiro, né, uma posição mais precária, para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar o progresso. Olha que interessante. Ele pode, por exemplo, escolher vir encarnar talvez, né? Quando é a primeira vez que está encarnando no planeta, é encarnar. Quando está voltando, é reencarnação. Então, ele pode escolher vir encarnar ou reencarnar várias vezes aqui no plano terrestre para que ele possa desenvolver ainda mais as suas virtudes, né? Para que ele possa, às vezes, adquirir novas aptidões que às vezes não tenha desenvolvido no plano onde ele estava reencarnando. Então, tem várias possibilidades, né? São questões até interessantes para a gente pensar em relação à vida em outros planos, né? Pessoas que às vezes ainda não compreenderam, não entendem que há vida, né, em outros planetas, né? Aqui deixa claro, essa resposta deixa claro para nós, né, essa questão dessa possibilidade do intercâmbio entre os mundos, em que os espíritos podem ir de um mundo para o outro,
de acordo com a sua condição de evolução, de acordo com a necessidade de evolução, de melhoria do seu próprio espírito. Né? Existe toda uma relação, né, na galáxia e intergaláxias também, nesses processos evolutivos, tá certo? É algo que às vezes a gente não tem nem ideia, a gente só fica vendo, né, nos filmes ali do Guerra nas Estrelas, né, no universo Marvel, às vezes, né, vemos filmes às vezes falando de multiverso, a gente às vezes fica achando, é tudo ficção, é tudo invenção da mente humana, mas quando a gente vai aprofundando realmente no estudo, né, do que os espíritos nos trouxeram, a gente vai entendendo como é que é possível, como é que é vasto esse universo, né, como é que tem coisas que fogem, inclusive, da nossa compreensão nesse atual momento evolutivo que nós estamos vivendo. É que às vezes ainda faltam alguns componentes para que a gente possa compreender. Da mesma maneira que o Cristo, às vezes, orientava, né, os discípulos naquela época e dizia, olha, tem coisas que eu ainda não posso lhes dizer, tem coisas que ainda vocês não vão dar conta de compreender. E aí ele ainda fala, né, que eu vou mandar, daqui a um tempo eu vou mandar para vocês um Consolador que vai poder ficar com vocês o restante da infinitude que vocês têm aí, para que vocês possam compreender melhor. Então, é exatamente isso, inclusive, é esse conhecimento que os Espíritos nos trouxeram através da doutrina espírita. Né? Então, esse conhecimento do processo da relação dos Espíritos conosco, né? Dessa condição espiritual que nós somos, que é exatamente esse Consolador prometido, que permite que nós entendamos o processo reencarnatório, entendamos essa continuidade da vida e possamos ficar mais tranquilos, né? E possamos viver de uma forma mais saudável, inclusive, né? No sentido de buscarmos fazer o melhor para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, olha só, nessa questão ainda, Kardec vai fazer um comentário aqui. Vamos ler o comentário de Kardec para a gente já ir, inclusive, caminhando aqui para finalizar a nossa reflexão, tá bom? Ele diz assim, olha, assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei da caridade que os deve unir. Olha que interessante, né? Essa reflexão de Kardec aqui, que ele vai falar exatamente sobre a condição do desenvolvimento espiritual, né? Dos espíritos que habitam o plano terrestre, né? Que cada um está num nível diferente de evolução e que esse processo é exatamente advindo, né? Dessa questão da forma como Deus criou os espíritos, não da natureza íntima, não resulta da natureza íntima da criação, mas dos processos de reencarnação e dessa evolução, ok? E aí que ele vai falar, que ele fala para a gente também que nesse processo de convivência entre espíritos com diversas aptidões, é que surge essa possibilidade de ajudarmos uns aos outros, fazendo movimentar a lei da caridade. Olha que bacana, né? Como é que a sabedoria divina, ela não perde tempo, ela está sempre utilizando os processos diversos que existem da vida, esses processos diversos que existem no processo evolutivo, para que coisas positivas possam surgir, para que oportunidades maravilhosas possam surgir, para que nós possamos passar por esse processo evolutivo da melhor maneira possível, para que tenhamos oportunidade de auxiliarmos uns aos outros. Então, sempre nós vamos poder auxiliar quem ainda está atrás de nós em algumas capacidades e estarmos sempre aproveitando de outras capacidades de outros seres que estão à nossa frente em algumas capacidades.
né? Uma coisa extremamente importante, né, para a gente ressaltar aqui, para finalizar, é que hoje em dia a ciência fala sobre as múltiplas inteligências, né? Vai dizer para nós que cada um de nós, enquanto seres humanos reencarnados, nós possuímos múltiplas inteligências. Não só aquelas inteligências que nós tínhamos, né, até o século passado, quando a gente fazia aqueles exames de QI, né, de coeficiente de inteligência, que utilizava apenas alguns tipos de inteligência, né? Muitas vezes era a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística. E hoje a gente tem outras inteligências relacionadas à questão do desenvolvimento interpessoal, né? As inteligências ligadas à questão da natureza, inteligência relacionada à questão da musicalidade. Então são inúmeros tipos de inteligência, né, que a gente está chamando aqui de aptidões. Então, são inúmeros tipos de aptidões que nós temos e que cada um de nós já desenvolveu de certa maneira, né, algumas coisas. Por exemplo, a minha aptidão para música nessa reencarnação não é lá grandes coisas, né? Não tenho capacidade, às vezes, de tocar instrumentos, nunca me dediquei a isso, né? Talvez se eu me dedicasse, pudesse, né, apontar, inclusive, uma aptidão de outra reencarnação, mas por enquanto não foi a minha praia, né? Mas outras aptidões, né, outras características, outras capacidades se apresentaram com maior facilidade, né, quando a gente veio nesse processo, né, de desenvolvimento, chegando na fase adulta, e aí outras capacidades vão despontando, né, e vamos desenvolvendo também a partir do nosso esforço cotidiano, porque afinal de contas está em nossas mãos desenvolver essas capacidades que nós temos, ok? Eu vou aproveitar, inclusive, para dizer, né, uma das questões do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: é possível, né, que nós avancemos, é possível que nós superemos as nossas más tendências, né? Os Espíritos vão dizer para nós que sim, e com um esforço insignificante, mas com poucos dentre vós fazem esforços, né? O que vos falta é a vontade. Então, pessoal, dentro da nossa capacidade, da nossa vontade, nós podemos avançar e muito mesmo. Agora, logicamente, é que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, respeita as nossas escolhas e deixa a nosso cargo, né, fazer essa diferença na nossa própria vida, ok? Então, não percamos tempo, né? Não deixemos passar essa oportunidade bendita de reencarnação no plano terrestre, né? Vamos aproveitar mais o nosso tempo, vamos utilizar a nossa vida de forma positiva, de forma produtiva, né? De forma a potencializar, inclusive, o desenvolvimento das aptidões, não só as nossas, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Eu agradeço muito, né, essa oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre esses conhecimentos, porque na hora que a gente faz um estudo, né, na hora que a gente pega o Livro dos Espíritos para poder conversar com as pessoas e falar um pouco sobre isso impacta muito no nosso coração, na nossa reflexão, né, de perceber, de parar e pensar, peraí, será que eu estou falando isso aqui agora, mas será que eu estou aproveitando, né, esse tempo que eu estou vivendo na Terra? Será que eu estou aproveitando essas oportunidades? Será que eu estou aproveitando esse lugar em que Deus me colocou nesse momento, né? Às vezes a gente está num processo de dificuldade na família, a gente às vezes está com um processo de dificuldade no nosso trabalho. Então, olha só, talvez se a gente tiver um olhar mais adequado, né, a gente possa perceber que é o seguinte, olha só, nesse momento que a gente está vivenciando, é um momento para que a gente possa desenvolver novas aptidões, né? É um momento que Deus proporciona para a gente um aprendizado que a gente não teria, às vezes, em nenhuma escola do mundo, né? Nenhuma escola tradicional do mundo. E sim, naquela lida do dia a dia, naquela relação no cotidiano com as outras pessoas, com os outros espíritos, é que nós vamos alcançar, né, essas capacidades, desenvolver essas aptidões e alcançar o melhor que há dentro de nós, tá certo? Então, pessoal, agradeço muito, né, essa oportunidade, que Deus abençoe a cada um, né, recebam aí nos corações de vocês um abraço carinhoso
e que não nos falte trabalho na seara do Cristo, não é mesmo? Afinal de contas, quando a gente entende, né, que a melhor postura do mundo é estar trabalhando para o bem da humanidade, quanta alegria nós conseguimos perceber na nossa vida. Tá joia? Beijo grande a todos aí, fiquem com Deus, até mais. E é isso, meus amigos, minhas amigas, agradeço de coração todas as boas vibrações, toda a sustentação no trabalho. Agradeço imensamente à expositora Alessandra, ao nosso companheiro Guto, né, os nossos expositores do dia. E quero convidar vocês a escutarem uma música para a gente finalizar nosso estudo de hoje. Grande abraço e fiquem com Deus. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre